Boa tarde, amigo, tudo bem? Estamos com o Serginho Nunes, nosso vereador aí do PL agora. Falar um pouco sobre o trabalho dele. Também, claro, a novidade é Serginho Nunes do PL, juntamente com o Cabo Oliveira, uma opção dos dois, né? Em procurar se filiar a um partido. A gente cobrava muito o Serginho durante todo esse período, que precisava que o Serginho tivesse um partido, e ele hoje está no partido do PL, então, né? Serginho, inicialmente, boa tarde, estou gripado, bastante gripado. Tudo bem contigo, Serginho? Como é que tá as coisas? Trabalhando bastante, Serginho? Bastante, Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde quem acompanha aí, o Paulo Monarete News. Trabalho sempre tem, né, Paulo? A Que gente bom, não né? para, está sempre em função, seja da política, da família, sempre tem o que fazer, a gente está sempre atarefado, sim, mas sempre arrumando espaço e tempo aí para atender todo mundo, tentar atender da melhor forma, né, Paulo? É verdade. O Serginho Nunes sempre foi um rapaz que se dedicou inteiramente a se doar para a comunidade. Primeiro como PM, né? Depois como PM, aí ele entrou para essa linha de vereador, né, Serginho? É isso aí. Ajudando, continuando ajudando a comunidade, né, Bar? É isso aí, Paulo. Quanto PM, né, a gente está aí Sim. sempre para ajudar, sempre foi de ajudar a comunidade, a Polícia Claro. Militar está aí, a função da Polícia Militar ostensiva, prevenindo isso, tentando prevenir aquilo, né, e sempre trabalhando para o bem comum da comunidade, da cidade, onde o cara exerce o trabalho dele, né. Também fazia trabalhos comunitários, né, Paulo, Associação de Moradores, o bairro onde eu morava, sempre trabalhando em prol disso, né, e agora... claro, nessa legislatura aí como vereador, né? Então, sempre em prol, trabalhando para a comunidade, o povo xanxerense, né? Eu paro do princípio que quem não conhecia o Serginho que nem eu, achava uma pessoa assim, bah, quem é o Serginho? Depois que tu entrou como presidente, você meio que se abrochou, Serginho, né? Vamos dizer, Pareceu a mais, flor. né? Não, verdade, Serginho, tu colocou seus pensamentos quando havia alguma gritaria, alguma discussão, né? Você sempre foi o cara calmo, tranquilo, tentou ver os dois lados, tentou botar a sua posição. Nunca se esquivou de botar a posição, que é importante também, né, Serginho? Dentro do vereador, o político tem que colocar a sua posição, né? Tem que estar posicionado, Paulo, não pode ficar em cima do muro. É verdade. Eu acho que como político, o cara precisa ter o posicionamento dele, é preciso colocar ideia, precisa colocar o que defende, o que não defende, se precisar ir a favor, vai a favor, precisar ir contra, vai contra, analisando se cada projeto, cada situação que for, né, Paulo? Então, o posicionamento é fundamental na política, né? Porque o povo tem que saber quem é o Serginho, o que ele defende, qual a maneira de trabalhar. Então, se tu fica em cima do muro, Paulo, o povo nunca vai saber se vai, posso contar com o tal vereador, será que ele ajuda nessa situação, será que não ajuda? Então, isso é interessante, é o posicionamento. E assim, a gente sempre foi de pulso firme, né, Paulo? Sempre analisando com muita cautela, com muita dedicação, muito carinho, cada coisa que chegasse na Câmara lá, né? Então, quando precisou ser enérgico, a gente foi enérgico. Quando precisou ser parceiro, a gente foi parceiro. Mas pensando, sim, no bem comum da nossa cidade. Tentando aprovar ou discutir, colocar as ideias para melhorar, sim, a vida do xanxerense. Então, foi dessa maneira que a gente trabalhou como presidente ali. E eu sempre digo, Paulo, eu acho que eu fiz um bom trabalho como presidente, foi onde, claro, me destaquei mais, muita gente ficou me conhecendo, quem é o Serginho. Antes, pouca gente conhecia através do trabalho da polícia, o bairro onde eu morava, através de vizinhança, o trabalho comunitário que a gente fazia, mas politicamente, assim, a grande maioria não sabia quem era o Serginho, né? Então, hoje a gente abrange um público maior, né, Paulo, para saber, e se acompanhar a política, sabe, o posicionamento do Serginho, a visão política dele, e sempre posicionado. Então, isso é interessante, né, Paulo? Eu quero dizer para o Serginho o seguinte, que a tua dedicação como vereador é que você surpreende, Serginho. Porque você tem um monte de afazeres, né? Mas mesmo assim, você nunca esqueceu de aquele pessoa que liga para ti, tá vendo que você com o telefone para cima e para baixo. Sempre a pessoa que liga para ti, tu tenta dar uma voz, uma decisão nas causas. Isso é o papel do vereador, né? Tentar resolver o problema, não criar problema. É isso aí?
Paulo, eu não deixo de atender, de dar uma resposta para ninguém, a qualquer hora do dia, seja Sim. dia de semana, fim de semana, Paulo, eu dou atenção para cada um que me chamar, né? Me chamou, se for dia de semana, quiser ir no meu gabinete, está aberto, se eu não estou ali, marca o horário, eu vou estar no horário que marcar, Paulo, então, essa atenção para a população eu sempre dou, e tento dar resposta, e eu nunca falo que vou resolver, Paulo, Ah, tá? claro. Você prometer, tu tem um problema lá na tua comunidade, um problema de saúde, um problema disso, que tu vem me apresentar e eu vou falar para ti que eu vou resolver, né? Eu sei até onde eu posso chegar, então eu vou correr atrás, eu vou tentar, eu vou através da secretaria competente tentar resolver o teu problema, né, Paulo? Então, Claro. porque é muito preocupante isso, porque você vai acabar prometendo uma coisa às vezes que tu não consiga resolver. Então, daí você fica aquela, prometeu e não fez, prometeu e não fez. Então, o vereador sabe né, até onde ele pode chegar, o poder que ele tem de resolver ou não, né? Então, isso é interessante também, você jogar limpo, ser transparente com a população, para ela saber. Isso compete ao vereador, isso não compete ao vereador. Então, eu sou muito claro a isso para não deixar dúvidas aí que a gente quer enganar, dizer que vai fazer e não vai fazer, né, Paulo? Então, É verdade. também outro ponto interessante, né? Pois é, estamos conversando com o Serginho Nunes, ele agora é do partido do PL, né? Nesse período, Serginho, que você assumiu, várias vezes você declinou, né, para seus colegas, né? Seus colegas vereadores que não foram eleitos, né? Que são 9 vereadores, né? Exato. Né? E a importância também dessas pessoas virem, Serginho, e também colocarem o seu ponto de vista, Serginho. Claro, Paulo, é aquilo que eu sempre falo, o vereador não chega sozinho, né? Eu fiz os 659 votos, Sim. eu fui o vereador mais votado do partido do PSL na época, né? Então, mas para mim poder entrar, Paulo, teve a contribuição de cada candidato a vereador, né? Então é interessante isso aí, você pegar, abrir 30 dias para um ir lá, colocar, fazer seu trabalho, mostrar. Não vai mudar muita coisa, mas pelo menos ele vai ser valorizado, né, Serginho? Vai ser valorizado, né? Até o mês passado, Claro. aí o Mauro Narciso Mauro ali Narciso, assumiu no belo lugar, né? Já teve a trabalho Nega, já teve o Moacir, que assumiram, vai ter mais que vai. 3 assumir, já assumiram. né? A gente vai abrir para mais gente aí, né, Paulo? Então eu acho que isso aí é o grupo que juntos trabalhamos e é onde eu pude chegar, então isso é valorizar. Um dos também grandes o grupo, projetos teus, Serginho, sem querer me cortar e já falando, dos grandes projetos teus é sobre eu sempre me esqueço, fibromialgia, né? Fibromialgia. Fibromialgia. Fibromialgia que é a dor genérica, né? Em todas as partes do corpo, né? Muita sensibilidade. Um dos programas teus, o que você quer com esse programa a nível municipal, Serginho? Paulo, veja bem, essa lei que os portadores dessa doença aí de fibromialgia, já tem 4.000, eu não quero falar a lei aqui para mim não enganar, tá, Paulo? Mas é 4.100 e pouco, eu acho, a lei que foi aprovada na legislatura passada, ainda que dá direito a eles poderem se prioritarem em filas de banco, ter o estacionamento. Isso. A fibromialgia, Paulo, ela não é uma doença que dá nas articulações, nos ossos, né? Inclusive dá nos músculos também, Paulo. Para quem tem essa doença aí, é dolorosa, Paulo. Se conversar com alguém que porta essa doença aí, é um sofrimento terrível. Para você daí chegar numa fila de um banco e você esperar, digamos, uma fila de uma lotérica, seja onde for, esperar em pé ou que seja sentado, a dor que ele aguenta, né? Que ele tem que aguentar. Então, essa lei foi aprovada ainda na legislatura passada para que eles tivessem esse benefício. Porém, Paulo, é uma doença que ela não tem características. Se eu olhar para ti... Vai ver normal, né? Para mim, você é uma pessoa normal e, de repente, você é portador dessa doença, né? Como é que tu vai se identificar que você é portador dessa doença e tu tem essas preferências, né? Então, eu coloquei o projeto de lei agora que foi aprovado aí por unanimidade, todos os vereadores, né? Para que seja confeccionada através, claro, de provas ali, atestado médico, tudo que se precisa, a carteirinha. Ah, carteirinha. A carteirinha. E daí você pode botar no carro. Pode colocar no carro, usar o estacionamento ali, né? Legal. Prioritário, chegar na fila do banco ou da lotérica, que seja apresentar a carteirinha, que ele tenha essa preferência. Então é interessante, Paulo, não adiantava ter a lei lá se não tinha uma identificação. É bem diferente o idoso. O idoso tem a sua preferência, até tu vai olhar, a pessoa é idosa, está lá na frente, passou na frente porque
é idosa, tu vai ver que ele é idoso. Então, Sim. e quem tem essa doença, ela não tem característica, né, Paulo? Então Entendi. precisa de identificação para que eles possam fazer uso dos E benefícios da lei, tu né? tem alguma característica em Xanxerê de quantos tem essa doença? Eu não tenho levantamento de dados assim, Ah, Paulo, mas tem bastante gente que ah, é. tem, tá? Eu tenho conhecido, amigos meus que tem, tá? E E vai ajudar fala com bastante. ele. E para o cara saber disso, é só conversando com quem é portador disso, tá, Paulo? Para saber a dor que enfrenta Eu sei como é que é. E aí tu fez esse projeto. Um projeto aí bem fizemos super esse, interessante, Serginho. para Parabéns ajudar pelo esse projeto, pessoal, né? muito bom mesmo. Serginho, de repente você ficou um tempo sem partido, agora pegou o PL, Partido Liberal, não é isso, né? É Partido isso aí, Liberal, Partido tá? Liberal. Que é o partido do nosso governador, junto com o presidente Cabo Oliveira. Né, a gente sabia de bastidores que a tendência tua é para um partido, não dizia se era o partido PL ou era o Partido Democrata, um partido que tinha suas raízes, raízes no que tu pensa, né? Como é que é? O que tu pretende agora no PL, né? Porque vocês são a força grande, são dois, né? São dois, Agora é dois. a dois. Vocês são força grande na Câmara de Vereadores. Qual é que é a ideia, Serginho, aí? A ideia é conseguir mais recursos, a ideia é trabalhar para o partido, porque é um partido que é forte, está aí. Como é que é? O que tu pensa? Tu colocou um ponto chave aí, tá, Paulo? Há um partido forte que está o governo do estado, tem vários deputados estaduais, Sim. federais, fez uma bancada grande. Daqui a pouco o pessoal vai dizer oportunista. Aproveitou o embalo, estava sem partido e aproveitou a onda e embarcou. Não, Paulo, para você ter uma ideia, eu não lembro se foi fim de 2021, começo de 2022, mas foi entre novembro e fevereiro aí desses anos, novembro de 2021 ou até fevereiro de 2022 foi onde eu já tinha minha ficha assinada lá no gabinete do Jorginho Melo. Então eu já tinha a ficha pré-assinada. Foi logo depois, quando... Tu era do que partido? Do PSL. Do PSL. Então o PSL e o DEM se uniram, né? Se uniram e formaram a União Brasil. E me dava a oportunidade que eu podia escolher entre ficar na União Brasil ou eu podia sair. Eu preferi sair pela representatividade que eu tinha dos nossos deputados federais e estaduais, que também saíram. Então não tinha por que eu ficar lá, que eu ia ficar meio que isolado aí para nossa região para buscar recurso, né? Então a gente tem que olhar por esse lado. Não né, adianta, Paulo? tem que ter, não adianta. Então aqueles que sempre me ajudaram, que me mandaram recurso, emendas aí para o município, eles saíram. E eu precisava também sair e esperar ver onde que era melhor. Mas claro, Paulo, a gente sempre trabalhou. Eu fiz campanha quando o Jorginho Melo foi a senador. Eu fiz campanha para o Jorginho Melo. Então, o começo de 2022 foi onde eu fiz uma pré-filiação e pedi para o Jorginho Melo, segura um pouco, porque eu quero trabalhar para os deputados no qual eles me mandaram recurso e emenda para o município aqui, que ia ter a eleição, e ele segurou. Né? Então a gente já vinha. Foi fiel às pessoas Fui fiel às pessoas que ajudaram o nosso município e me ajudaram mandando emendas aí. Então ele esperou passar isso. Então não é, digamos, oportunismo, tá, Paulo? A gente já vinha. Se for também, isso é problema dele, né? Vamos ser sincero. Tá. A verdade é só uma. Nós precisamos de gente ligada ao Jorginho, precisamos de incentivo, precisamos de alguém que tenha um trâmite com os deputados. E a tal história, né? É bom ter e é preciso. Todo mundo sabe que eu fiz, eu abracei a campanha dos deputados do PL, do governador Jorginho Melo, Bolsonaro, todo mundo sabe disso, né, Paulo? Então, e daí a hora foi agora, né, no dia 10 agora, onde eu me filiei, definitivamente, agora estou filiado ao PL, o Cabo Oliveira veio junto, e isso é interessante, o município aqui, o PL não tinha nenhum vereador eleito, agora tem 2, né? Claro que com muita conversa, o convite do presidente Vigo, através de conversa com o Wilson, aí, o Piccoli, essas lideranças aí do municipal, do PL também, a gente tem muito contato, a gente tem muita aproximação, isso é interessante, você tem que ter essas trocas de ideia e o respeito um com o outro dentro do partido. Então isso ajudou bastante também e, claro, a gente o Oliveira veio junto também para somar, né, para correr atrás de governo, de estado, nossos deputados federais, para atrás de recursos, sim, Paulo, como você pediu antes. Na verdade, quem conhece o Serginho sabia que jamais o Serginho iria para um outro partido que não um partido ligado à base. A gente sabe, a base governamental, né? O PL é o caminho mais natural possível para quem conhece o pensamento do Serginho
que ele tivesse ido pro PL. Eu sinceridade, eu acho uma boa. Eu sou feliz, porque eu acho que assim, ó, a pessoa tem que escolher aquilo que gosta, o partido que gosta, o pensamento que gosta. E ele não escondeu nunca isso, né? O pensamento dele é esse, e ele está certo em correr atrás das necessidades do nosso município. Porque queira ou não, Serginho, chega um ponto que você sabe que partido é partido, mas o que vale é você estar aqui conversando com alguém, né? Você se colocando com uma pessoa de bem, se colocando que já foi do Exército, já foi ligada à Polícia Militar, que sempre foi uma pessoa de bem, que sempre quis o melhor para a cidade e que está fazendo um grande trabalho, né? Críticas sempre vamos ver, Serginho, a gente sabe disso. Mas nós que estamos ligados muito à Câmara de Vereadores, estamos presentes em todas as sessões, se não é pessoalmente, mas é pelo menos assistindo, a gente vê o incentivo teu, vê o teu trabalho, cara. E desde quando tu foi presidente, eu já te coloquei isso em várias e várias entrevistas, tu sempre foi um cara muito do bem, Serginho. Por isso que eu acho que você é um cara vencedor na vida, não é, Serginho? Show! Agradeço sempre a Deus, né, Paulo? Assim, Deus... nada acontece por acaso, Deus. O teu futuro está escrito por Deus e vai acontecer naturalmente, né? Então, onde a gente chega, o que a gente está aqui hoje, amanhã, o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai, aonde a gente vai estar, o que vai ocorrer. Então, Deus, que os acontecimentos na vida da gente, em primeiro lugar, é Deus. Eu tenho muita fé, acredito muito em Deus, coloco tudo na mão de Deus, né? Então, se eu estou hoje como representante aí no Legislativo, aí, pode ter certeza, Paulo, que estava escrito Deus no meu caminho, na minha trajetória de vida. Aí. Uma das grandes batalhas de vocês é saúde, transporte, principalmente também asfalto, né? Pensando nisso, o Serginho aí tem procurado projetos, procurado os deputados, agora nessa nova fase? Então, eu não fui ainda visitar esse ano, nessa nova eleição que teve ano passado, né, Paulo? Então, se arrumando as casas, de secretariado e coisa e tal. Então, mas a gente vai continuar, tá, Paulo? Claro. Já nesses 2 primeiros anos aí como vereador aí, eu dei recurso, veio para a saúde, veio para a educação, veio para a infraestrutura, veio para a agricultura, Paulo, né? Então foi mais de 3 milhões. Olha aí, se pagou já vários Serginhos. Imagina, veio aí nesses 2 primeiros anos, né, Paulo? Claro. E eu vou continuar. Nesses últimos 2 anos aí de legislativo, de vereador, eu vou continuar visitando nossos deputados, buscando recursos, exigindo que mande, que dê atenção, porque se fez voto aqui dentro de Xanxerê, tem o dever de dar uma atenção aí, de estar mandando uma parcela de emendas aí para o nosso município, e a gente trabalhou para esses deputados, e isso é um retorno. O Serginho, você pode dizer, não, o Serginho é ligado ao governo estadual, deve ser ligado ao governo municipal. O Serginho, eu acho que mesmo antes, Serginho, tu nunca foi um cara de cabresto, né? Você sempre foi um cara eu digo aqui, de posição. Não é, se você achar que a matéria que vem para a Câmara é uma matéria boa, apesar de ser polêmica, tu vai votar a favor. Se você achar que não é na tua índole, você disser, não, mas não é bem assim, você vai votar contra, né? Porque você já tem isso no seu DNA de pessoa, né? Com certeza, Paulo. É isso aí. Eu acho que política, você faz política, Paulo, quando você está concorrendo ao cargo em época de eleição. Aí sim, você tem que estar lá correndo, vou brigar por isso, a minha bandeira é essa, saúde, seja lá o que tu vai usar na tua bandeira de campanha. Então é ali que você fica trabalhando para ganhar o voto. A partir de eleito, Paulo, você esteja na coligação do prefeito ou não, depois de eleito, Paulo, eu acho que esquece-se isso. Eu também acho. Eu acho que tem que trabalhar pelo município. Tanto é, Paulo, que no ano que eu fui presidente, no ano que o Sidão foi presidente, o Oliveira está presidente, nós estamos contrário ao governo, nós não estamos na base do governo. Mas quantos votos vocês votaram contra o governo? Nenhum. Eu acho que dá para contar os dedos, Não, Paulo, porque assim, todos os projetos que o Executivo mandou para a Câmara, todos foram, não tem nenhum engavetado. Foram questionados, claro. Foram questionados. Normal, né? Questionado, cada um com seu posicionamento e votado. Então, a política, às vezes, ela tem aquele lado, Paulo, que de repente, eu vou engavetar esse projeto aqui, eu vou engavetar aquele. Não, quando nós não teve esse tipo de negociata, não. O projeto veio, a gente fez tramitar normalzinho, não ficou um projeto engavetado, Paulo. Então, isso não é ser oposição, tá? Eu sempre falava, quando você é político, você é oposição, você tem que fazer aquela oposição inteligente, Paulo, né? Quando o projeto é bom para a comunidade, é para isso,
tu tem que ir a favor, tu não pode ir contra o desenvolvimento do município, e o que vai ajudar a comunidade não pode ser contra, né, Paulo? Por causa de outra política. E outra coisa que nós temos botar muito aqui, Serginho e amigos, é o seguinte: você não gostou, você candidate. Vamos ser bem, não é digo grosso, mas bem definitivo para as pessoas que estão nos assistindo. Você não gostou, você não acha certo, coloque seu nome à apreciação, né? Coloque seu nome à apreciação, coloque aí seja um vereador, seja um deputado, primeiro tem que se eleger, né? Seja um prefeito, para tu ver como que as coisas não é tão simples assim como as coisas pensam. Não é tão simples, não, Paulo. Né? A gente de fora vê uma coisa. Eu falo isso por mim, Paulo. Mas claro. É o meu primeiro mandato como vereador, né? Minha primeira vez que fui me eleger, a gente tinha uma visão totalmente diferente do lado de fora, tá? Mas estando dentro da política, tu vê de como que funciona, o que a lei permite, o que a lei não permite. Isso aí, ó. Né? Porque tem as leis e você precisa ser regrado com as leis, tá, Paulo? Então, e a gente sempre trabalhou com as leis, o que pode, o que não pode, o que é certo, o errado, então já vem Como é que seria diferente agora nessa? Então, e fizemos várias mudanças lá, Paulo, na Câmara também, tinha sistema, lembra do sistema que eles eram... colocamos o sistema digital, mas os programas lá eram como é que se diz, pirata, né? Registrei, né? Programa pirata, a prefeitura é bonito isso, é bonito na Câmara, né? Assim, na Câmara. Então tinha esses programas pirata, eu regulamentei isso, né, Paulo? Então a gente trabalha com a lei. Você tem que procurar não errar, Paulo, porque um pequeno erro que você cometer ali, que a lei não permita, Paulo, você pode ser caçado, você pode ser preso, por mais que não é a tua intenção de errar. Por isso que tem muita gente que não quer entrar para política. E eu sempre falo, Paulo, onde eu vou... Responsabilidade, meu irmão. Eu converso com a população, eu digo, vocês têm que se envolver na política. Procure um partido. Você não quer vir no partido no qual eu estou, ao lado que a gente está trabalhando, procure um outro que você se sinta bem lá, se filie e coloque teu nome à disposição para você concorrer a uma vaga de vereador, Paulo. A comunidade precisa se envolver mais, principalmente as mulheres, Paulo, né? Eu sou favorável, que algumas pessoas não pensam nisso, mas eu sou favorável à cota de mulheres, cara. Eu sou favorável a cotas de mulheres, como também sou favorável a ter 15 vereadores, né? Eu sou favorável a algumas coisas assim, porque eu acho que tem que melhorar o nosso ritmo, mas é o que eu penso. Não é o que os vereadores pensam, o que os outros pensam, é meu pensamento. Mas voltando um pouquinho à tua gestão, você meio que sofreu um pouco com aqueles 2.200.000, né, Serginho? Bateram em você, né, 2.100, né? Eles queriam 2.400? Eles queriam 2.400. Cara, o pessoal bateu em você sempre da forma calma, tranquila. Eles queriam 2.400! O pessoal era infusivo, entrou com um projeto, disse que tinha sido engavetado, que sumiu o projeto, sabe? É por isso que eu entendo que a política, até um ponto, vai, Serginho. Só que tem certas coisas que eu acho que desagrada. Tipo assim, Serginho, tem que mudar a câmera para algum lugar? Todo mundo sabe que um dia vai ter que mudar, tá entendendo? Só que tem certos temas que às vezes eles são desnecessários e sofrem um desgaste, né, Paulo? Desgaste, cara. Desgaste. Porque agora, se você parar e pensar, o que foi daqueles 2.100.000 que vocês deram? Foi para a saúde mesmo? Tá, porque o governo federal, o governo estadual mandou aqueles 15 milhões, não sei quando mandou para terminar. Acho que foi 11, né, Paulo? 11 milhões. Para o início ali. Foi o início. Tá. E vai ser usado esses 2.100.000 lá também? Agora, ali não, Paulo, não pode mais, porque em 2021... Brigaram tanto por aquele 2 milhões, porque não podia ser 2.100.000, mas uma brigaiada. Não, sendo sincero, eu ficava pensando, gente, por que discutir tanto sobre um assunto tão simples? Eu já imaginava, Paulo, na época lá, que o CIS não ia começar naquele ano, porque não se tinha o projeto pronto ainda, né? Foi feito o lançamento do projeto quando a gente abriu mão. Quando a gente abriu mão dos 2.100.000, queriam 2.400.000, eu achei que foi de uma forma autoritária, às vezes, da época lá, mas da maneira que mandou o projeto, né, Paulo? Certo. Porque são poderes diferentes. Às vezes a população acha que vereador é funcionário do executivo, da prefeitura, e não é. Então tem o poder executivo, que é a prefeitura, o legislativo, que é os vereadores, e o Ministério Público. O judiciário. O judiciário. Então esses poderes têm que andar junto, tem que andar com diálogo, muito diálogo, para poder se entender e desenvolver o melhor trabalho. Mas depois daquilo parece que vocês chegaram aquele lá, a gente vinha sempre alinhado. Quando veio aquele projeto assim, Paulo,
de que maneira que veio? Foi feito um cálculo lá no Executivo que a Câmara de Vereadores ia economizar mais ou menos tanto. Eu acho que o presidente, ele é soberano ali, o presidente é o que cuida da casa, cuida do orçamento da casa. Então, definir as regras. Então eu acho que devia... o executivo ter vindo até a Câmara, Serginho, quanto você tem mais ou menos em mente, você vai economizar quanto, né? Eu vou economizar mais ou menos 3 milhões, eu precisava de 2.400 lá, é possível, tu tem intenção de investir o que na Câmara, tem que ver o que tu vai investir, o que tu vai trocar, que eu fiz muito investimento ali. Sim, também. Claro, a gente sabe disso. Troquei som, troquei os computadores, troquei os notebook que estava meio que sucateado, então eu investi na Câmara, então eu não posso comprometer, se eu imaginar que vai sobrar 3 milhões, eu pegar e abrir mão de 3 milhões de recursos, não dá, aí eu estou trabalhando contra mim, né? Verdade. Daqui a pouco falta dinheiro, eles vão dizer que é mal administrado de quem comandava a casa, né? Uhum. Então eu tinha todo esse cuidado para mim não furar lá no final do ano, né? Uhum. E então eles fizeram os cálculos lá e mandaram o projeto sem vir conversar comigo e achar, sobra mais ou menos tanto, né? Eu acho que seria muito diferente e não havia todo aquele desgaste que teve, né? Uhum. Mas eu mantive de pulso firme, Paulo, eu queria encerrar o ano correto, que não precisasse pedir orçamento por faltar dinheiro, por abrir recurso antecipado ali. E não houve isso, mas depois, com uma conversa aí com o prefeito, né? A gente entrou num consenso, daí aquela vez eu acabei arquivando aquele projeto lá, tá, Paulo? Porque eu achei que... Mas, e depois, se o Ministério Público dissesse, não, tu tem que colocar em votação, eu ia, aí sim, pela determinação do Ministério Público, eu ia ter que colocar. Mas depois, em conversa com o prefeito, nós acertamos em 2.100, ele mandou um outro projeto, que aquele lá daí já não valia mais, já não tinha mais desinterar e fantasma. Não, mas pelo menos assim, se chegaram a um consenso, eu acho que tudo isso são aprendizados, cara. Tudo isso são aprendizados até para quem está no redor de vocês, né? Está no redor de você para saber como funciona, né? Sabendo que são poderes diversos, né? Porque é muito simples, você colocou lá na câmera, eu até gostei, né? São casas diferentes. Por que nós não temos a nossa casa? Por que a prefeitura tem? Por que nós não temos a nossa? Por que não podemos ter a nossa casa? Eu tenho uma ideia, se eu fizer um projeto, eu achar de fazer um projeto, Paulo, que vá ter custo para o município, o vereador não pode fazer projeto, porque não pode mexer no orçamento do executivo. E da mesma forma, o executivo não pode mandar um projeto exigindo o valor da casa, né? Então, ele manda quando há uma conversa, o presidente achar, não, até esse valor eu consigo dar sem correr o risco de furar o meu orçamento no final do ano. Mas assim, como você... Depois quem ia responder era eu como presidente, tá, Paulo? Mas depois de tudo isso a gente diz que depois do negócio vem a bonança, né? Não, eu sempre defendi de trabalhar junto, tá, Paulo? Claro. Sempre se aproximar os poderes, que é assim que o município anda e a população ganha com isso, né? Então, mas depois foi se ajeitando, as cobranças, as coisas foram melhorando, aí veio obras, a população foi diminuindo a carência, os pedidos da população, então acontecendo e as coisas vai se continuando. Então, se de repente havia aquela necessidade daquele embate lá, né, Paula, mas de repente vem a bonança depois e tá... A gente viu que no teu governo, do Sidão, do próprio governo que eu digo é do presidente da Câmara de Vereadores, vocês andaram bastante, agora o Cabo também tá trocando algumas coisas, fazendo algumas coisas, né? Então também tá havendo um melhoramento do trabalho também, né? Tá. E outra coisa, falando nisso, melhoramento, quando fala em melhoramento, fala de trabalho. Tá. E aquela CPI sobre os funcionários, se vai ter, não vai ter, se vocês estão precisando de mais gente para trabalhar, porque eu acho que vocês estão precisando de mais gente para trabalhar lá na Câmara de Vereadores, né? CPI? Não era CPI? Do concurso, Paulo? Do concurso, perdão, não é CPI. Precisa, Paulo, para você ter uma ideia, daí aquele concurso era para 3 cargos, né? O controlador interno, a contabilidade e eu esqueci um outro, a função do outro lá, tá, Paulo? Mas era 3 cargos, tinha aquele concurso. Aí por haver indícios de igualdade, coisa e tal ali. Mas daí não foi feito nenhum concurso. Não, daí não foi feito. Apesar de... tem um cargo ali que foi terceirizado, tá? E daí 2 ainda está aberto. Além disso, Paulo, a telefonista
ela tinha passado no concurso da Polícia Civil, foi chamada, então a Câmara está sem telefonista É também. mais isso também. Né? Então está sem telefonista. Tem algum espaço ali que precisa, tá, Paulo? Precisa para você. E outra coisa, o ano que vem é o ano político, né? Então quer dizer que se tiver que fazer alguma coisa... Teria que ser esse ano, né? Teria que fazer esse ano, porque o ano que vem ele bara muitas coisas por ser um ano político, né? Mas muitas coisas, assim, Paulo, veja bem, eu acho que a nossa legislatura aqui, Paulo, vem trabalhando de uma forma... em questão de economia, em questão de renovação na Câmara, tá? Eu acho que está fazendo um bom trabalho, tá, Paulo? Não é querer contar vantagens aqui do trabalho que vem fazendo a minha diretora, todos os vereadores. Sim. Aí, né? Mas eu acho que vem trabalhando bem, vem fazendo um bom trabalho com a comunidade xanxerense, olhando pontos chaves onde tem que fazer um investimento, tem que fazer umas trocas, né? Claro. Agora, como teve aquela discussão em 2021 por causa do recurso ali, que passou e tudo certo, agora tem essa questão da construção da Câmara, né, Paulo? Então, sim. Isso aí são desnecessário, é um desgaste desnecessário que o poder está... uns a favor, os contra, tudo bem, cada um com a sua opinião, né? Mas tem que ver a necessidade, né, Paulo? Não dá de levar por um outro lado, ele depende de fazer uma política em cima disso, fazer política em cima de um gasto que eu acho que é necessário, tá, Paulo? A minha opinião, como você falou, tá, Paulo? Opinião. Pode ser que não seja a tua, Paulo, mas a minha opinião eu acho que o poder tem que ter o seu espaço. Eu acho que na região e depois aqui, Paulo... depois vocês emprestam uma Câmara de Vereadores, um monte de gente, para várias reuniões, pense em uma Câmara maior, com uma infraestrutura, com um lugar bom para estacionar e tudo mais, principalmente também dentro, que precisa dentro, um lugar bom. Chegou a ver o projeto, Paulo? Não chegou a ver. O projeto é bom, tá, Paulo? Tem o salão. Quando uma entidade quer fazer uma palestra, né? Eles têm que alugar um auditório, né? Porque a Câmara, por mais ela é doada, quando é emprestada para a população quando precisa, ali cabe 125 pessoas, se não me engano, ali, tá, Paulo? É muito pouco, né? Às vezes o evento é maior. Então, ele não precisa, daí eles pagam em outro lugar e não é barato isso aí, né, Paulo? Eu sei que é caro. Ali tem um projeto legal ali para 200 e pouco, quase 300 pessoas, então o auditório legal ali para emprestar, para servir a comunidade xanxerense, os gabinetes dos vereadores com mais espaço, porque se você entrar lá, você vê que é um em cima do outro, né? Às vezes tu quer falar um assunto sigiloso, porque só eu e você, de repente, tu quer falar comigo lá, tem que falar baixinho, cochichar, porque é muito perto, o outro vai escutar do lado, então tem que pensar nisso, de dar mais segurança também para quem vai te visitar lá. E é necessário isso, né? Mas não pode levar para um desgaste pro poder isso aí, né? Não vale a pena, não vale a pena. Esse é um investimento que precisa, a Câmara tem que ter o espaço dela, e se olhar na região aqui, eu acho que Xanxerê aqui no Faxinal tem, Abelardo tem, Faxinal tem, Xaxim tem, né? Tem Xaxim bonito também. Então, cada um tem o seu espaço, lá Xanxerê não tem. Bom, conversamos com o Serginho Nunes. Serginho, sempre é um prazer vir conversar contigo, um cara muito pontuado nas coisas que a gente fala, sempre com prioridades, né? Continua assim, Serginho. Olha, é legal da tua parte saber que você está ajudando o município, está se desenvolvendo agora no partido do governador. A gente entende que você vai fazer mais para o Xanxerê. Vamos. Obrigado a você, Paulo, por estar sempre me oportunizando aí, me chamando para a gente poder falar do nosso trabalho, nossos projetos aí como vereador, né? Sempre dando esse espaço. E, claro, agora, não só agora, a gente já vinha batalhando por Xanxerê, mas aí agora com um partido que precisa filiação partidária, a gente vai estar mais próximo aí do governo Jorginho Melo, com certeza, porque depender de nós, a gente vai trabalhar muito para trazer recursos para o município. Bom, conversamos com o Serginho Nunes. Obrigado, Serginho. Obrigado Nosso a você, agora Paulo. do PL, Partido Liberal, Serginho Nunes, aí, precisar do vereador, conversa com o vereador Serginho Nunes aí. Isso aí. Para ajudar as pessoas.